Dostoiévski. Esse é um nome que aparece na lista de leituras de quase todo leitor de literatura clássica em algum momento da vida. E isso faz sentido, porque ele é um dos autores mais venerados da história da literatura. E ele é também o autor preferido de muita gente. Mas, junto com toda essa veneração, vem também uma fama, que é a de ser um autor difícil, de ser aquele autor que você precisa estar pronto para ler. E então, o que acontece é que as pessoas ficam postergando essa leitura indefinidamente. Um dia, quando eu tiver mais maturidade, quando eu tiver mais tempo, quando eu for mais experiente com literatura clássica, ou quando eu souber mais sobre a Rússia do século XIX, um dia eu vou ler Dostoiévski. Só que muitas vezes esse dia nunca chega. E eu até entendo, porque realmente essa fama de ser um autor difícil não é algo completamente injusto. Quando a gente pensa em uma obra literária difícil, geralmente a gente está falando de algumas coisas bem específicas, né? Por exemplo, uma obra que tem um vocabulário rebuscado ou arcaico, ou então uma obra que tem uma temática muito densa, muito filosófica, ou obras longas, aqueles calhamaços de 800 páginas que exigem um comprometimento do seu tempo, da sua paciência, ou então obras que têm muitos personagens, ou personagens que têm uma interioridade muito complexa, com uma psicologia explorada a fundo, que você precisa acompanhar com muita atenção para não se perder. E também tem as obras que têm um estilo um pouco caótico, sabe? Que não é organizadinho e fácil de seguir, talvez com linhas do tempo simultâneas ou com um tempo que não é cronológico. Enfim, se a gente for parar para analisar, realmente os livros de Dostoiévski têm todos esses obstáculos. Todas essas características que podem realmente soar um pouco assustadoras e podem gerar essa insegurança em leitores, especialmente os leitores que são iniciantes. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é que tudo isso é muito mais gerenciável do que parece. E que se você começar pelo livro certo, você vai perceber que você é completamente capaz de ler e de apreciar a obra de Dostoiévski. Mesmo que você não tenha muita experiência com clássicos, mesmo que você não saiba nada sobre cultura russa ou filosofia, isso na verdade não é necessário. O que você realmente precisa é de uma porta de entrada adequada para a obra dele. E é isso que eu vou te dar no vídeo de hoje. 4 portas de entrada para a obra de Dostoiévski, organizadas de uma forma que faz sentido tanto como progressão de dificuldade, quanto como um percurso cronológico pela vida e pela carreira dele. Uma coisa que os leitores conseguem observar claramente nos livros de Dostoiévski é que ele sempre tinha uma ideia, ou toda uma filosofia muito própria e também muito clara que ele queria transmitir com cada livro e com cada personagem. Só que essas ideias mudaram profundamente ao longo da vida dele, porque a vida desse autor teve um momento transformador muito dramático. E por isso, ele não é o mesmo escritor no começo e no fim da sua carreira. A gente inclusive pode até separar a obra dele em fase 1 e fase 2, de tão diferentes que são os livros dos primeiros anos da sua carreira e os livros que ele escreveu quando mais velho. E pensando nisso, eu quero te apresentar hoje 2 livros de cada fase, porque assim você pode conhecer não só o Dostoiévski que ele foi, mas o Dostoiévski que ele se tornou. E para cada título, eu quero te dizer qual era a ideia principal que ele queria expressar ou explorar através daquela história, um pouquinho do enredo da história também, e os motivos pelos quais essa é uma boa porta de entrada para a obra dele. Todas as edições que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje foram lançadas pelo Clube de Literatura Clássica, e se você quiser saber como receber as nossas edições na sua casa todos os meses, eu te convido a acessar o nosso site. O link vai estar na descrição desse vídeo. O primeiro livro que eu quero indicar é o primeiro livro que Dostoiévski publicou. O título é Gente Pobre. Ele escreveu essa história quando ele tinha só 24 anos. Nessa época, Dostoiévski já tinha o sonho de viver de literatura, de ser autor. Mas, diferente dos outros grandes autores russos que a gente conhece, como Tolstói e Turgenev, ele não pertencia a uma camada da sociedade que permitisse isso, que desse a ele essa liberdade de escrever. Esses outros autores pertenciam à nobreza rural ou a famílias de grandes proprietários que não precisavam se preocupar com dinheiro e eles podiam então viver da literatura. Eles podiam escrever um livro, depois reler, decidir mudar alguma coisa, editar, refinar o trabalho deles. Mas Dostoiévski não tinha esse privilégio.
Ele teve que ingressar em uma faculdade para tentar uma carreira que garantisse o sustento da sua família. E, por pressão de seu pai, ele cursava então engenharia. Mas Dostoiévski queria mesmo era escrever. E ele foi então escrevendo esse primeiro romance meio que secretamente, enquanto ele estava se formando para ser engenheiro. Só que quando o manuscrito desse romance chegou às mãos do crítico Vissarion Belinsky, que era o crítico literário mais influente da Rússia naquele momento, o Belinsky reconheceu a genialidade daquele livro. E de repente, Dostoiévski acordou famoso. A ideia central que Dostoiévski queria explorar nesse livro tem tudo a ver com o mundo em que ele cresceu. O pai dele era médico de um hospital para pessoas pobres em Moscou, e a sua família morava ali, nas dependências do próprio hospital. Então, desde criança, ele viu o sofrimento muito de perto. Ele convivia com pessoas doentes, pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou de privação, com indigentes e também, claro, com a morte, porque no hospital havia pessoas que não conseguiam resistir. Então, ele cresceu em um contexto em que a vulnerabilidade e também o sofrimento estavam o tempo todo na sua frente. E Dostoiévski era uma criança muito sensível a tudo isso. E ele foi internalizando aquelas cenas e aquelas sensações desse período da sua vida. E para entender o que Dostoiévski quis dizer com esse livro, Gente Pobre, com a primeira história que ele sentiu urgência em publicar, a primeira mensagem que ele quis passar para o mundo, a gente precisa entender também como funcionava a divisão da sociedade russa nessa época. Eu vou tentar resumir aqui de forma superficial, só o que a gente precisa mesmo entender. Nessa época, a Rússia tinha o sistema da servidão. Só que esse sistema não é exatamente igual à escravidão que a gente conhece das Américas, então a gente precisa falar um pouquinho sobre como isso realmente funcionava. Para começar, a escala é bem diferente. No início do século XIX, enquanto nos Estados Unidos cerca de 10 a 15% da população era composta por escravos, e no Brasil esse número já chegava a 30 a 40%, na Rússia dessa mesma época, quase 90% da população era de servos ou camponeses da coroa. Ou seja, a maioria esmagadora da população. Quase 9 em cada 10 russos viviam vinculados a um senhor ou ao Estado. E praticamente toda essa massa de pessoas era analfabeta. No início do século XIX, só 4% da população russa sabia ler e escrever. Agora, a diferença mais importante que a gente tem que saber para entender a filosofia de Dostoiévski e o problema que ele tinha com essa divisão da sociedade foi o componente da familiaridade. Como a gente sabe, nas Américas, os escravos eram, em sua grande maioria, pessoas trazidas à força da África ou descendentes dessas pessoas. E isso criava uma separação racial muito clara e muito deliberada entre quem dominava e quem era dominado. Essa distinção racial era usada inclusive como justificativa ideológica para o sistema, né? Aquela ideia de que havia uma hierarquia natural entre os povos. Mas na Rússia isso não existia. O servo e o senhor eram russos. Eles falavam a mesma língua, eles praticavam a mesma religião, eles tinham os mesmos costumes. E ainda assim, um era propriedade do outro. E para Dostoiévski, esse era o coração do problema, porque o povo, o camponês, esse povo que ele chamava de narod, não era o outro, exótico ou distante, uma pessoa extremamente diferente. Era o povo russo de verdade, o portador de uma sabedoria espiritual que a elite estava ignorando ou desprezando. E a servidão era o grande símbolo dessa separação dentro de um mesmo povo. E por que tudo isso importa para falar de Dostoiévski? Primeiro porque a servidão e a divisão da sociedade são temas muito presentes na sua obra. A sua filosofia era profundamente marcada por essa ideia de que a Rússia havia se partido em dois, com uma elite intelectual que olhava para a Europa, que lia Voltaire e Kant, que queria modernizar o país segundo os modelos ocidentais, e do outro lado havia o narod, o povo do campo, que carregava uma fé que, para Dostoiévski, era mais verdadeira e mais profunda do que qualquer filosofia importada. A ideia que ele queria transmitir em Gente Pobre é, então, a seguinte: o sofrimento do homem pequeno, que é esse indivíduo que vive nas margens da sociedade, invisível, sem prestígio, sem poder. Esse sofrimento não é um sofrimento apenas material. É um sofrimento da consciência. É a dor de saber que os outros te desprezam, de viver nessa posição humilhante. E Dostoiévski queria mostrar que esse homem pequeno tem uma vida interior.
rica e complexa, que a pobreza não apaga a dignidade de ninguém. E Gente Pobre é um livro que não é difícil, a começar pela forma. Esse é um romance epistolar, ou seja, ele é contado inteiramente por meio de cartas trocadas entre dois personagens. De um lado temos Makar Dievotchkin, um funcionário público de meia-idade, pobre, que vive em um quarto minúsculo em um cortiço. E do outro lado temos Varvara Dobrasiolova, uma jovem que mora do outro lado da rua e com quem ele troca correspondências. E a gente vai acompanhando então esse relacionamento deles, os pensamentos e os sentimentos que eles compartilham. É uma porta de entrada muito boa para a obra de Dostoiévski porque é um livro curto, é uma história bem emocional. A estrutura das cartas cria uma proximidade imediata com os personagens, né? Você consegue entrar na cabeça deles sem muito esforço. Isso já te dá também uma amostra clara do que vai aparecer em toda a obra de Dostoiévski. A convicção de que o que move as pessoas não é só a necessidade material, mas o olhar do outro, a necessidade de ser visto e de ter dignidade. O segundo livro da primeira fase que eu quero te indicar é Noites Brancas, publicado em 1848. Esse livro é uma novela, então é bem mais curto do que um romance seria. E essa é provavelmente a obra mais delicada e mais lírica que Dostoiévski escreveu. Essa edição foi publicada pelo Clube de Literatura Clássica e ela veio como brinde no box do livro O Idiota, que também é de Dostoiévski e é um romance já bem mais longo, né? E esse aqui entraria nos livros mais difíceis de Dostoiévski. A ideia que Dostoiévski explora aqui é a do sonhador, e esse é um tipo humano que ele vai revisitar várias vezes ao longo da sua carreira literária. O sonhador é alguém que tem dificuldade de estar no mundo real. E essa dificuldade pode aparecer de várias formas, né? Pode acontecer por timidez, por medo, por diferentes motivos. Mas o sonhador é alguém que, para lidar com essa dificuldade, ele constrói uma vida inteira dentro da sua própria imaginação. Então é aquela pessoa que vai criar relacionamentos imaginários, conversas que nunca acontecem, versões de si mesmo que só existem na sua cabeça, só ele conhece. E ele vive bem assim, tá? Até o momento em que o mundo real aparece e ele percebe quanta coisa ele deixou para trás. Essa história se passa em São Petersburgo, durante o fenômeno das Noites Brancas, daí o título. São aquelas noites do verão do norte, em que o sol quase não se põe, e a cidade então fica suspensa numa luz meio estranha, ali entre o dia e a noite, que cria um clima muito parecido com o de um sonho, um clima onírico, que é muito propício para esse personagem do sonhador. O narrador da história é um homem jovem e anônimo. Dostoiévski o chama simplesmente de O Sonhador. A gente não conhece, então, o nome dele. E ele vive isolado, sem amigos, e durante 4 noites consecutivas, ele encontra a Nastienka, que é uma jovem com quem ele começa a conversar, a se abrir e a experimentar pela primeira vez algo parecido com uma conexão real. Só que a Nastienka está esperando pelo homem que ela ama. Ela não está emocionalmente disponível. Então nós temos aqui uma história de amor não correspondido. Mas claro que não é nada muito simples, tá? Essa história fala muito também sobre a solidão. Mas é uma solidão específica, aquela solidão de quando você não tá sozinho. Tem muita gente ao seu redor, mas você se sente completamente desconectado delas. E dessa dificuldade de habitar o mundo real, de se arriscar numa relação de verdade, quando você passou tanto tempo num mundo interior, mais seguro e mais controlável. Essa é uma boa porta de entrada para a obra de Dostoiévski por vários motivos. Primeiro, é um clássico muito curto, você consegue ler esse aqui em 2 dias. E o tom também é mais suave do que a maioria das outras obras, né? A maioria do que a gente pensa quando a gente ouve o nome Dostoiévski. Esse aqui é uma obra com uma narrativa bem leve, não é nada densa e filosófica. Só que ao mesmo tempo, aqui já tem tudo aquilo que é muito próprio de Dostoiévski. A interioridade dos personagens, a São Petersburgo como personagem e aquela mistura de ternura e melancolia. Inclusive, recentemente, esse livro virou uma espécie de fenômeno entre leitores jovens nas redes sociais, porque ele fala de coisas com as quais a gente se identifica muito facilmente. A solidão urbana, o medo de se expor, esses momentos bonitos e tristes ao mesmo tempo. E esse é um daqueles livros que, quando você acaba, você fica se perguntando qual o caminhão que te atropelou.
porque ele consegue ser bem trágico emocionalmente. Agora, antes de chegar nos 2 livros que eu quero te indicar da segunda fase da obra de Dostoiévski, eu preciso te contar sobre o evento que criou essa ruptura, essa cisão na vida de Dostoiévski, que foi tão impactante que ele mudou para sempre. Em 1849, um ano depois de ter publicado Noites Brancas, Dostoiévski foi preso. Lembra que eu te falei que ele repudiava o sistema da servidão? Então, ele andava também com pessoas que criticavam esse sistema. E ele acabou se envolvendo com um grupo de intelectuais que discutiam sobre essas questões sociais. Para resumir bem, esse grupo planejava abrir uma gráfica clandestina para publicar panfletos contra a servidão. Se você quiser saber e entender em mais detalhes sobre essa fase da vida do Dostoiévski, a gente já tem aqui no canal um vídeo onde eu explico melhor sobre esse momento da vida dele em que ele se envolveu com essas pessoas e foi preso. O importante aqui é que esse grupo acabou sendo infiltrado por um espião do governo que denunciou o grupo e todos eles foram presos, os membros do grupo. Depois de terem passado 8 meses em cela de isolamento, os membros desse grupo foram condenados à morte por fuzilamento. E aí todo o ritual de preparação aconteceu. Eles foram vestidos com trajes fúnebres, eles foram amarrados, ajoelhados e eles falaram as suas últimas palavras. Só que no último instante chegou o decreto do czar que, ao invés de morrer, eles seriam sentenciados a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E aí vem a parte importante. Durante esses 4 anos exilado na Sibéria, aconteceram 2 coisas que mudaram a vida de Dostoiévski. A primeira foi que o único livro permitido para os presos era o Novo Testamento. Então Dostoiévski o leu e releu várias vezes durante esses 4 anos. E a segunda coisa é que lá ele conviveu com camponeses, com criminosos comuns, com o povo que ele e seus companheiros intelectuais defendiam lá nos salões de São Petersburgo, sem nunca ter de fato conhecido. E foi lá que ele passou a enxergar essas pessoas, não como algo idealizado, como um povo ignorante que precisa ser defendido. Lá ele conheceu esse povo de verdade, e ele descobriu nessas pessoas uma sabedoria e uma fé que nenhum livro de filosofia o havia preparado para ver. O jovem que entrou na Sibéria acreditando que a Rússia precisava ser reformada segundo modelos europeus, saiu de lá convicto do oposto. Dostoiévski voltou para São Petersburgo quase 10 anos depois, com a saúde abalada, sofrendo de epilepsia e também com uma voz literária bem diferente. Por isso que a gente divide a obra dele em 2 fases, antes e depois do exílio na Sibéria. O Dostoiévski da segunda fase é o Dostoiévski que a maioria das pessoas imagina quando ouve o nome dele. Ele é um autor bem mais psicológico, mais teológico, mais filosófico. As próximas 2 indicações que eu vou fazer são dessa fase, mas ainda são livros bem acessíveis até para iniciantes no mundo da literatura clássica. O Jogador é um caso único na carreira de Dostoiévski e a história da sua criação já é quase tão boa quanto o livro em si. Nessa época, Dostoiévski estava completamente afundado em dívidas. Ele tinha perdido muito dinheiro em cassinos europeus e ele estava então devendo para editores, devendo para amigos e ele estava sendo constantemente pressionado por credores. Além de realmente perder muito dinheiro nos cassinos europeus, Dostoiévski tinha um problema com o vício na roleta, no jogo. Ele também tinha muita responsabilidade financeira, porque era ele quem sustentava a família do seu falecido irmão e ele também sustentava o seu enteado, que era filho da sua primeira esposa, também já falecida. Então, ele realmente devia aos credores, mas essa falta de dinheiro, como eu falei, ele vinha de uma família que não tinha abundância de dinheiro, né? O seu pai já havia falecido também nessa época, e não é que ele simplesmente era famoso, ganhava muito bem e gastava tudo em roleta, em jogos, em cassino, como muitas vezes a gente lê por aí. Na verdade, ele tinha sim dificuldade em gerenciar o seu dinheiro, que não era uma fortuna, mas ele também tinha muitos gastos com essas pessoas que ele amparava financeiramente e que dependiam dele. Então, Dostoiévski estava ali nesse momento em que ele estava sendo pressionado pelos credores e ele tomou uma decisão desesperada. Ele assinou um contrato extremamente abusivo com um editor. Esse editor percebeu que Dostoiévski era um gênio, que ele conseguia escrever livros que tinham certo sucesso, então tinha um retorno financeiro, mas ele também tinha
problemas com dinheiro. Então, o que esse editor fez? Ele ofereceu pagar as dívidas de Dostoiévski. Mas, nesse contrato, ele dizia que, se ele não entregasse esse novo romance até uma data específica estipulada pelo editor, ele passaria a ter os direitos sobre toda a obra de Dostoiévski pelos próximos 9 anos. Ou seja, Dostoiévski praticamente perderia o controle da própria carreira. E aí tudo bem, ele aceitou o contrato. Só que, enquanto tudo isso estava acontecendo, Dostoiévski também estava escrevendo Crime e Castigo, ao mesmo tempo. Então, ele estava tentando terminar um dos romances mais importantes da história da literatura, enquanto corria contra um prazo impossível para não falir completamente. E é aqui que entra uma figura muito importante na vida dele, Anna Sniatekina, uma jovem estenógrafa que foi contratada para ajudá-lo a escrever o livro mais rápido, para que ele conseguisse vencer esse contrato. Então, Dostoiévski ditava o romance enquanto ela anotava tudo em taquigrafia. E eles conseguiram terminar o manuscrito literalmente no limite do prazo, no último segundo. Esse livro foi escrito em 26 dias. Existe até um filme soviético chamado 26 Dias na Vida de Dostoiévski, que conta exatamente sobre esse momento em que eles dois se conhecem e escrevem esse livro juntos. Enfim, o prazo foi cumprido, os direitos foram salvos, e aí aconteceu algo que pode acontecer quando duas pessoas solteiras trabalham tão intensamente juntas por tantos dias, né? Eles se apaixonaram. A Ana tinha apenas 20 anos, ela era 25 anos mais nova do que Dostoiévski, que já era um homem viúvo e também famoso. Ela era fã dele, inclusive. E é graças a Ana que nós temos os grandes romances da segunda fase de Dostoiévski, porque ela ajudou ele a reorganizar completamente a sua vida. Porque ele era um gênio literário, mas financeiramente ele era um desastre. E a Ana passou então a administrar tudo isso. Ela organizava os contratos, ela cuidava das finanças, negociava com os editores, acompanhava Dostoiévski nas viagens. Então ela literalmente criava as condições para que ele pudesse continuar escrevendo. Agora voltando ao livro. O jogador conta a história da relação de um jovem russo chamado Alexei com uma família nobre para a qual ele trabalha como preceptor, que é uma pessoa responsável pela educação das crianças da família. Essa história se passa numa cidade fictícia chamada de Roletemburgo, em algum lugar da Europa, e o nosso personagem principal está completamente apaixonado pela filha mais velha dessa família, que é a Polina. Esse livro é narrado em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Alexei que nos conta tudo isso. Ele é o narrador. E isso também já cria uma sensação muito próxima de uma confissão, de alguém abrindo o próprio diário e te deixando ler. E é importante mencionar isso, porque esse livro, apesar de ser uma obra de ficção, tem um certo aspecto autobiográfico. Em muitos sentidos, a gente pode considerar O Jogador um livro autobiográfico, porque Dostoiévski tinha essa compulsão real pelo jogo, que vai ser descrita aqui, né, por esse personagem, especialmente pela roleta nos cassinos europeus. Então, esse é um problema que o narrador Alexei compartilha com o autor. Então, quando você lê o Alexei descrevendo de dentro o que é estar diante da roleta, todos os sentimentos de não conseguir parar, você sabe que tem alguém que viveu isso, que está escrevendo cada linha, né? E a Polina também não é um personagem totalmente inventado. Ela foi baseada em Apolinária Suslova, a escritora que foi amante de Dostoiévski por vários anos e com quem ele teve uma relação intensa e problemática. Bem aquilo que a gente chamaria hoje de relacionamento tóxico. Foi uma relação marcada por esse jogo de poder e humilhação que aparece aqui nesse livro. Ele era casado quando o relacionamento começou, ela era quase 20 anos mais nova, e quando a primeira esposa de Dostoiévski morreu, ele pediu a Apolinária em casamento, mas ela recusou. Então, Polina é o apelido de Apolinária. E se você quiser entender mais sobre esses nomes russos e os apelidos, que inclusive é uma dica que eu tenho caso você vai começar agora a ler obras russas, nós temos um guia completo aqui no canal, onde eu explico como os nomes russos funcionam, e eu recomendo que você assista antes de se aventurar em algum livro russo. E antes de falar sobre as ideias que Dostoiévski queria passar com esse livro, eu quero comentar sobre o título do livro. Em russo, esse livro se chama Igrok, que significa simplesmente jogador, que é a palavra genérica para qualquer pessoa que joga qualquer coisa. Então serve, por exemplo, para um jogador de xadrez, um jogador de futebol, um jogador de videogame, enfim, qualquer jogador. Em inglês, esse livro foi traduzido como The Gambler,
que seria mais especificamente o apostador, o jogador de cassino, que é sobre o que realmente esse livro trata, pelo menos em uma primeira vista. Em português nós traduzimos como O Jogador, que é mais próximo do original russo, e que eu acho que é também um termo muito mais rico, justamente porque ele deixa uma ambiguidade que o livro inteiro vai explorar. Porque quando você pega esse livro pela primeira vez e vê o título, a cidade chamada Roletemburgo, o cassino, a roleta, você naturalmente pode assumir que o jogo em questão aqui é a aposta, a roleta. E é também, mas não é esse o único jogo que o livro retrata. Porque quando você termina esse livro, você percebe que tem um outro jogo acontecendo o tempo todo, que é o jogo entre Alexei e Polina. Essa relação que eles têm de poder, de humilhação, onde nenhum dos dois sabe exatamente o que o outro quer e os dois estão constantemente apostando, arriscando, perdendo, falando tudo em meias palavras. Então, a roleta e o amor funcionam como espelhos, um dentro do outro, dentro desse livro. E é a partir dessa ambiguidade que Dostoiévski começa a construir ideias muito mais profundas. Porque para ele, o vício no jogo não é só um problema pessoal ou moral. É quase uma declaração filosófica. Pensa comigo. Existe uma lógica no mundo ocidental que diz que você conquista as coisas aos poucos, com trabalho, com disciplina, com planejamento. E o jogador compulsivo é justamente alguém que rejeita tudo isso. É alguém que prefere apostar tudo em uma única rodada do que passar a vida inteira acumulando devagar. Dostoiévski enxerga nisso uma espécie de rebeldia. Apostar no impossível é uma forma de dizer que o mundo não é uma máquina, que o destino pode ser quebrado, que o milagre é possível. O problema é que essa liberdade é uma ilusão enorme, porque no momento em que você entrega o seu destino ao acaso, você não está se libertando de nada, né? Você está trocando um mestre por outro, ainda mais cruel. E o livro mostra exatamente como isso acontece de forma muito gradual, né? Ninguém começa já viciado. A compulsão vai tomando conta de você, até o ponto em que o personagem já não tá mais fazendo escolhas de verdade. Ele só tá existindo em função da próxima rodada. E tem também uma dimensão nacional em tudo isso. Esse é o único livro de Dostoiévski que não tem a Rússia como cenário. Essa história não se passa na Rússia, se passa na Europa. E Dostoiévski acreditava que o russo, quando arrancado do seu solo, da sua tradição, da sua fé, vira uma pessoa completamente vulnerável. E o cassino é a metáfora perfeita disso. É um espaço sem raízes, onde as identidades se dissolvem e onde qualquer pessoa, não importa quão forte ela pareça, pode se perder completamente. E esse cenário europeu não aparece por acaso. Depois da prisão e do exílio na Sibéria, sobre os quais a gente conversou, Dostoiévski passou vários períodos viajando pela Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, na França e na Suíça. E ele desenvolveu uma relação muito ambivalente com a Europa. Por um lado, ele admirava a organização daquele povo, a honestidade, que ele dizia que na Rússia o povo era hipócrita e lá não. Então ele tinha assim uma certa admiração, existiam coisas na Europa que o agradavam. Ele também era fã de vários autores europeus. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que havia alguma coisa espiritualmente vazia naquele mundo europeu moderno, que era um mundo muito baseado em dinheiro, em aparências, em individualismo. E ele fala tudo isso sobre maneira não ficcional em um livro chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que é basicamente um relato de viagens dele para a Europa. Então, esse aqui é o livreto que vem de brinde no box do jogador, do Clube de Literatura Clássica. E aqui nesse livreto você encontra várias dessas ideias que depois vão aparecer em outras obras de Dostoiévski. A fascinação pelo dinheiro, o culto ao status, a obsessão europeia por aparência, por vaidade, né? E também essa sensação de desenraizamento. Então, esses dois livros, eu acredito que se complementam bastante, porque aqui a gente tem o Dostoiévski que não está na Rússia, e aqui é a ficção, e aqui são como diários, né, que o Dostoiévski escrevia enquanto ele realmente fazia essas viagens pela Europa. Esse livro, O Jogador, é uma ótima porta de entrada para a obra de Dostoiévski. É um livro curto, ele não tem dezenas de personagens, dezenas de capítulos. O ritmo é rápido, os capítulos são breves e são episódicos. Você fica com vontade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E ele é uma leitura que introduz o Dostoiévski maduro,
sem a extensão dos seus longos romances. E também as ideias exploradas aqui não exigem um entendimento profundo de teologia e filosofia. E agora, para minha última indicação, eu trouxe Crime e Castigo. Sim, eu sei que esse é um calhamaço, é um livro bem extenso, mas entenda, quando você estiver lendo isso aqui, não vai parecer um calhamaço. Essa é uma das obras mais acessíveis da maturidade de Dostoiévski e é também uma leitura que dificilmente deixa alguém indiferente. A ideia central desse livro é bem famosa e é uma pergunta filosófica que Dostoiévski leva muito a sério. Existem categorias de pessoas que são os gênios, as figuras históricas extraordinárias, que talvez tenham o direito de transgredir a lei moral comum quando isso serve a um objetivo maior. Por exemplo, Napoleão matou milhares de pessoas, mas a história o celebra como um herói, como um grande líder. E, então, por que um homem comum não poderia escolher eliminar uma pessoa inútil, um parasita social, se isso fosse gerar algum bem? Essa é a questão filosófica que ele está nos perguntando aqui nesse livro. Pode parecer uma pergunta absurda, mas você quase se convence disso, porque ele argumenta muito bem, né? O protagonista dessa história, Raskolnikov, desenvolve exatamente essa teoria e ele decide que ele vai testá-la. Ele é um ex-estudante de direito e ele vive em extrema pobreza, em um quartinho minúsculo. E ele então cria esse plano de assassinar uma pessoa, que é uma velha usurária, que ele considera um parasita. Ou seja, segundo a lógica dele, ela não merece viver tanto quanto as pessoas que ele poderia ajudar com o dinheiro dela. E esse crime acontece cedo no livro, não é um spoiler, tá até no título, né? Mas esse é o ponto de partida, porque o que Dostoiévski está interessado aqui não é no mistério de quem cometeu esse crime, e sim no que acontece com a mente e com a alma de uma pessoa que faz algo assim. Porque o Raskolnikov, ele realmente acredita nessa teoria de que ele é um homem superior, um homem extraordinário, e que ele realmente merece viver mais do que outras pessoas, e por isso que ele realmente chega a brincar que é Deus, né, e tira a vida de alguém, efetivamente. Inclusive, ele escolhe matar essa senhora de uma forma bem violenta, com um machado, não é? Ele poderia simplesmente, por exemplo, tê-la envenenado, seria algo menos violento, né? Que não envolveria tanto sangue, mas ele escolhe matá-la desse jeito, principalmente porque ele acredita fielmente que ele não vai sentir nada. Se a teoria dele está correta e ele tem direito de tirar a vida de alguém que não merece viver e ele tem o direito de julgar isso e de cometer esse ato, então, naturalmente, ele não vai sentir nenhum tipo de culpa depois. Ele não vai se sentir emocionalmente abalado. Só que aí o que acontece é que, no momento em que ele vai executar esse plano, ele mata a senhora, ele realmente comete o crime, e chega, de repente, na casa dela, onde ele cometeu o assassinato, a irmã da senhora. E aí, ele tá ali naquele momento onde ele não tá pensando muito, né? E ele escolhe que ele vai matar também a irmã da velha usurária. Porque, afinal, ele não quer ser pego, ele não quer ter que pagar pelo crime, né? Então, se ele tem o direito de tirar uma vida, por que não tirar duas? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer durante essa defesa dessa tese que acontece aqui nesse livro. Porque quando a gente tem o direito de tirar uma vida, a gente tem o direito de tirar duas. E por que não uma terceira? Além disso, essa é uma tese, né? Uma hipótese de que alguém superior não precisaria seguir as leis morais. Mas se você não precisa seguir uma lei moral, por que você precisaria seguir uma segunda lei moral, uma terceira? Então, tudo isso acontece nesse livro aqui. São questões mais densas filosoficamente, mas o que torna esse livro acessível, mesmo com toda essa densidade filosófica, é o ritmo. Crime e Castigo funciona como um thriller psicológico, parece até um filme, você vai querer saber o que vai acontecer. E Dostoiévski é muito hábil em te manter preso na história, mesmo nos momentos mais filosóficos. Esse é um livro que é mais extenso do que os outros três que eu mencionei, sim, mas ele raramente dá essa sensação de ser algo lento. E quando você terminar, você vai entender por que esse livro é considerado uma das grandes obras da literatura mundial. Para resumir, as 4 obras que eu te indico como portas de entrada para a obra de Dostoiévski são, nessa ordem, Gente Pobre, Noites Brancas, O Jogador e Crime e Castigo. As 2 primeiras pertencem à fase jovem e as 2 últimas à fase madura. Mas o que importa de verdade é começar, porque quando você começar, você vai descobrir que Dostoiévski não é tão difícil da forma que você imaginou. As suas histórias são sim densas, tem sim personagens com nomes complicados, mas ele também é um excelente contador de histórias.
e que sabia exatamente como te prender em uma página e como criar aqueles personagens de quem você não quer tirar os olhos. E quando você terminar um dos livros dessa lista, você vai entender por que o nome dele carrega esse peso todo e você provavelmente vai querer ler outros livros dele. Se você quer saber mais sobre literatura russa, assista a esse outro vídeo onde eu te conto a história completa da literatura russa e a gente visita os maiores nomes da literatura russa. Boa leitura e até o próximo vídeo!